Olá pessoal, nesta aula agora eu irei ensinar como calcular endereços de classe B, ok? Nas aulas anteriores eu demonstrei como realizar cálculos de sub-rede utilizando endereços de classe C. Agora vamos evoluir um pouquinho utilizando aí endereços de classe B, ok? Eu trouxe aqui algumas situações para serem resolvidas muito parecidas com as primeiras. Basicamente o que eu mudei aqui foi apenas o endereço, ok? Que agora nós vamos trabalhar com endereços de classe B. Então aqui eu tenho a nossa primeira situação. Divida a rede 172.15.45.98 em 8 sub-redes. Calcule e descubra qual é o endereço de rede broadcast da seguinte rede. Então aqui eu tenho 85.16.369/26. E descubra, com base na combinação de endereço IP e máscara de sub-rede apresentadas na situação 5, em quantas sub-redes o endereço de rede base foi dividido. E diga qual é o primeiro e último host da primeira e últimas sub-redes criadas, ok? Aqui na situação 6, calcule e descubra qual o primeiro e último host da seguinte rede. Tá certo? Então, com essas três situações aqui, eu acredito que ao final todos vão estar conseguindo realmente, de uma vez por todas, aprender também a resolver cálculos de sub-rede envolvendo endereços de classe B. Nós tivemos as primeiras situações, que foi a 1, a 2 e a 3, e agora vamos dar aí continuidade na situação 4, 5 e 6. Coloquei aqui embaixo a situação 4, para que a gente possa resolver. Então, resolvendo as seguintes situações, seguindo ainda a nossa metodologia, tá bom, pessoal? Lembrem-se que sempre devemos manter o rumo naquela nossa metodologia. Não vamos fugir dessa metodologia. E agora eu vou mostrar para vocês o que é que muda quando a gente passa de endereço de classe C para uma outra classe, tá certo? Bom, a primeira situação aqui pede, né, que nós realizemos aí a divisão da rede 172.15.45.98 em 8 sub-redes. Porém, foi dado um IP aleatório dessa rede, certo? Eu gosto muito de usar IP aleatório e não o endereço de rede propriamente dito, justamente para que as pessoas entendam que eu não tenho que ter preocupação com os octetos seguintes, somente com o primeiro, tá bom? Então, seguindo aqui a nossa metodologia, eu já trouxe a nossa tabelinha dos bits, agora eu acho que todo mundo já entendeu essa parte, tá bom? Essa tabelinha aqui, para quem está vendo a primeira aula, agora recomendo que assista às aulas anteriores, tá bom? Da nossa playlist, porque dessa forma você vai entender muito bem o que é essa tabela, tá bom? Mas os demais que vêm acompanhando, eu acredito que já entendeu muito bem, não tem mais dúvida nenhuma sobre esses valores, certo? Dessa combinação binária. Bom, e aqui eu tenho a tabelinha para colocarmos aí a nossa máscara em decimal e binário, tá bom? Eu também já deixei definido aqui do lado, né, os valores de cada classe, tá bom? No primeiro octeto, eu acredito que todo mundo também já entendeu isso. Então vamos deixar aqui do lado só para ilustrar. Bom, então, como eu já falei em aulas anteriores, eu não devo me preocupar de forma alguma com o enunciado da questão, ok? E simplesmente eu vou me preocupar com o IP que foi dado como referência na questão, tá bom? Então esse aqui foi o IP que foi dado como referência, vou colocar ele aqui de lado, vou até marcar ele com uma cor diferente para a gente ficar sempre observando, e devemos esquecer toda essa parte do IP, tá bom? Não devemos nos preocupar com os octetos finais, o segundo, o terceiro e o quarto octeto, somente com o primeiro octeto. Então, como já foi dito em aulas anteriores, observamos aqui apenas o primeiro octeto e qual o valor que esse octeto está ocupando em decimal. Se estiver entre 0 e 127 é classe A, se estiver entre 128 e 191 é classe B, e se estiver entre 192 e 223, classe C. Portanto, o valor é 172, ele vai estar nesse intervalo aqui, tá bom? Então, nosso endereço aqui a gente já sabe que é um endereço de classe B, ok? Então, nosso endereço aqui, o endereço vai de classe B. Na sequência, certo? Se estamos seguindo a metodologia, primeiro descobre a classe, depois que descobre a classe do IP, coloca a máscara em decimal, tá certo? Então, todo mundo já viu nos vídeos anteriores, né, que a máscara de classe B padrão é 255.255.00. Então, aqui já é possível notar uma diferença, né, entre os endereços de classe C. E vamos agora preencher aqui a nossa tabela.
Vamos colocar essa máscara em decimal. E vamos agora colocar essa máscara em binário. Então todo mundo sabe já, né, baseado nos vídeos anteriores, que onde é 255 é porque todos os bits ocuparam a posição 1, ok? Então aqui nós temos a nossa máscara em binário, e onde é 0 é tudo bit 0, tá bom? Então aqui a máscara em decimal era 0, então aqui nós temos 8 bits de valor 0. Pronto, então aqui eu tenho 255, 255, 0, 0 em decimal, e aqui eu tenho 255, 255, 0, 0 em binário. Pronto, com isso montado, já é possível, tá certo? Já é possível começarmos a calcular. Então toda a base, pessoal, ela parte dessa metodologia, tá bom? Independente de ser endereço de classe A, B ou C, sempre vamos montar esse pequeno esqueminha. Pega o IP de referência, esquece o enunciado da questão, faz de conta que esse IP não está dividido em subrede, não importa. Coloca ele em evidência, descobre qual a classe, máscara padrão em decimal e transforma a máscara em binário. A partir daqui, aí sim nós já podemos resolver qualquer situação envolvendo subredes de qualquer tamanho, de qualquer tipo, tá bom? Bom, e agora já começa alguma diferença, tá certo? Nos endereços de classe C, eu orientei que vocês colocassem um bit 2 imaginário em cima de cada bit 0 desse aqui, tá bom? Mas também eu já mostrei que eu posso fazer direto a multiplicação, tá certo? Aqui imaginando que o 2 e a multiplicação está lá acima dele, eu posso fazer aqui de cabeça. Eu vou repetir mais uma vez, né? Vou colocar novamente o 2, mas nas próximas atividades, nos próximos exemplos, já não vamos mais trabalhar com esse 2 imaginário expresso no contexto, tá bom? Vamos apenas entender o que é que está sendo feito. Mas para esse exercício ainda vou colocar, tá bom? Então aqui nós imaginamos que tem um 2 em cima de cada bit 0. Detalhe, sempre você vai fazer isso em cima dos bits zeros da máscara, tá bom? No caso da classe C, você coloca somente no último octeto. Como aqui é classe B, você já está colocando em cima do terceiro e do quarto octeto, tá bom? Se for endereço de classe A, você vai colocar no segundo, no terceiro e no quarto octeto, tá bom? Então, aqui eu vou... Ok? Então, agora observem que onde tinha 0, eu coloquei, né, o 2 imaginário aqui em cima, tá bom? E um sinalzinho de multiplicação. Isso aqui vai nos ajudar demais, tá certo? Vai nos ajudar demais. E mais uma vez eu reforço, tá bom, pessoal? Se por acaso eu digitar alguma coisa errada, tá bom? Não se atentem à digitação. Se atentem ao que eu estou falando, tá bom? Que o que eu estou falando vai corrigir provavelmente algum erro de digitação. Isso aqui eu estou fazendo ao vivo, então é provável que realmente na pressa aqui, para deixar o vídeo o mais curto possível, a gente acabe digitando algo errado, não tenha tempo para estar observando isso, tá bom? Então já vou pedindo desculpa caso alguém encontre um erro, tá bom? E não tome esse erro como verdade. Bom, agora sim, já tem o meu esquema montado, né? Já descobri a classe, a máscara, converti para binário, coloquei o 2 imaginário com a multiplicação, um sinal de multiplicação entre eles. Agora eu vou olhar o que, é que a questão está pedindo. Agora sim, a questão está me pedindo para dividir essa rede em 8 sub-redes. Então, pessoal, sempre os bits na máscara, tá bom? Os bits de valor 1 vão estar à esquerda e os bits 0 sempre à direita. Então, obviamente, que se eu vou adicionar bits de valor 1 na máscara, eu tenho que seguir aqui o nosso contexto, tá bom? Eu tenho que ir na sequência que os bits já vêm seguindo. Então, vamos lá. Se eu preciso de 8 sub-redes, eu já sei que eu preciso colocar bit 1 na máscara, tá bom? Bits de valor 1 na máscara. Vou substituir bit 0, né, por bit 1. Então vamos lá, vamos usar o nosso 2 imaginário ainda. 2 vezes 2, 4. Então se eu trocar esses dois bits zeros aqui abaixo deles, desses números 2, eu vou ter somente 4 sub-redes. A questão está pedindo 8. Então novamente, ó, 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Se eu trocar esses 3 bits aqui, certo? Os 3 primeiros bits zeros por bit de valor 1, dessa forma eu tenho aí
8 sub-redes, tá certo? Eu poderia fazer isso sem utilizar esse 2 imaginário, tá bom? Que é o que eu já falei para vocês, né? No início do nosso vídeo, tá bom? Eu poderia fazer direto, eu poderia usar os zeros como referência. Então é a mesma coisa. Você pega o primeiro zero e multiplica pelo segundo como se fosse um número 2. 2 vezes 2, 4. Então se eu trocar esses 2 bits zeros, eu tenho 4 sub-redes. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. Eu teria 8 sub-redes se eu substituir esses 3 zeros. E assim sucessivamente. 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32. Então até aqui eu teria 32 sub-redes. E assim, certo? Você segue até o final nessa lógica que com certeza vai dar certo, sem erro nenhum, tá bom? Então, se eu preciso de 8 sub-redes, vamos lá. 2 vezes 2, 4, 4 vezes 2, 8. Então, eu vou trocar esses 3 bits aqui por bits de valor 1. Então, você marca os bits que eram padrão. Esses bits não vão ser trabalhados, tá bom? Deixando isso bem claro. Esses bits não devem ser trabalhados. Você vai trabalhar somente com os bits que fogem, tá certo? Aí o padrão. Então, esses são os bits que nós vamos trabalhar. Então, vou marcar aqui com uma cor diferente, para que ninguém erre, tá bom? Então, aqui fica intacto e aqui a gente trabalha. Vamos imaginar agora que essa questão pediu, além da divisão de redes, tá bom? Em 8 sub-redes, pediu outras coisas. E é isso que eu quero mostrar para vocês, que com a metodologia, se eu ignoro o enunciado da questão, eu posso extrair daqui qualquer informação, tá bom? Vamos imaginar que a questão estava pedindo a máscara em decimal, por exemplo, tá bom? Então tá aqui, a nova máscara em decimal, ela seria, você vai somar agora, né? Você vai pegar esses 3 bits que foram adicionados no terceiro campo, observe onde o bit está para não colocar no campo errado, tá bom? É muito comum, pessoal, já observei bastante isso, em alguns alunos quando começam a aprender a calcular sub-rede, e a gente passa para a classe B ou A, eles sempre têm a tendência de colocar o valor da nova máscara lá no último octeto. E não é assim, tá bom? Você tem que observar aonde que os bits estão. Então, se esses bits estão no terceiro octeto aqui, tá bom? É nele que você vai trabalhar, tá bom? Então, vou olhar aqui, ó, são os 3 bits mais da esquerda. Então, tá aqui, eu pego aqui os meus 3 bits mais da esquerda. E agora eu vou somar os valores de cada um deles. 128 com 64 e 32, tá bom? O que vai dar um resultado aí de 224. Então, se essa questão tivesse me pedindo a nova máscara em decimal, tá bom? Seria isso, ó. Máscara em decimal, nova máscara. Seria 255, 224.0. E essa máscara você deve utilizar, tá bom? Em qualquer sub-rede, certo? Nesse cenário, tá bom? Nas 8 sub-redes, todas elas têm que usar essa mesma máscara. Bom, vamos imaginar também que essa questão está te pedindo a quantidade de redes criadas, sub-redes e roxa. Quantidade de redes todo mundo já sabe, né? Que são 8. Então, sub-redes resultantes, aqui nós temos 8. Né? Temos aqui um total de 8. E agora, IP por sub-rede, tá bom? Também, se a questão tivesse pedindo a quantidade de endereços IP por sub-rede. Aí você vai fazer a mesma coisa que nós fizemos lá com endereços de classe C, tá bom, pessoal? A diferença é que agora nós temos mais zeros para multiplicar. E muita gente pensa que tem que multiplicar somente os zeros do octeto que foi trabalhado. Não é. São todos os zeros que restam, tá bom? Então você vai multiplicar todos eles. Você vai imaginar a mesma coisa, esse 2 imaginário, tá bom? E você pode fazer direto, tá bom? Então vamos lá. Vamos começar aqui do final. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 8 vezes 2, 16. 16 vezes 2, 32. 32 vezes 2, 64. 64 vezes 2, 128. 128 vezes 2, 256.
Aí você vai multiplicar agora, continua. 256 vezes 2 aqui, 512. Aí vai, 1024, 2048, acho que é 8.196. Deixa eu abrir aqui a calculadora só para a gente confirmar, tá bom? Porque também a gente não pode errar isso, que um número errado é o suficiente para errar toda a questão, tá bom? E como o número já está muito alto, eu não vou correr esse risco. Vou parar aqui de onde parou, vou continuar de onde parou, que foi aqui no 256, tá bom? Então parei em 256 bem aqui, aí comecei a multiplicar os zeros restantes. E aqui eu tenho 1, 2, 3, 4, 5 ainda. Então vou multiplicar 5 vezes. 256 vezes 2, 512. 512 vezes 2, 1024. 1024 vezes 2, 2048. 2048 vezes 2, 4.096. 4.096 vezes 2, 8.192, tá bom, pessoal? Então fica dessa forma, 256, 512, né? 1024, 2048, 4.096, 8.192, tá bom? Tá aqui, 8.192. Então, total de endereços IP por subrede, 8.192, tá bom? Isso é o total de endereços IP em cada subrede. Porém, devemos lembrar que o primeiro IP é o endereço de rede, não pode ser usado, e o último é o broadcast, também não pode ser usado no host, tá bom? Então, vai ficar aqui endereço IP para hosts. Bom, nós vamos ficar apenas com 8.190. Ok, pessoal? Outra coisa também, como nós estamos lidando com números, tá bom, pessoal? Eu gostaria que vocês prestassem também atenção no que eu falo e não no que eu digito, tá bom? Porque muitas vezes nessa correria, para a gente deixar o vídeo curto, pode ser que acabe digitando um número errado, tá bom? Mas a multiplicação é essa. Então, só recapitulando, 2 vezes 2, 4, 8, 16, 32, 64, 128, 256, aí vem 512, 1024, 2048, 4096, 8192. Endereços IP no total está aqui. E aqui eu tenho agora 8.190 IPs para host, tirando rede broadcast. Então, se a questão tivesse pedindo qualquer uma dessas respostas, já teria todas. Tá bom? A questão só pediu para dividir em 8 subredes, mas eu teria todas as respostas aqui tranquilamente, tá bom? Então, agora o que é que eu preciso fazer? Ela pediu para dividir em 8 subredes, então agora vamos listar essas 8 subredes, onde elas começam e terminam cada uma delas, tá bom? Vou colocar aqui uma tabela, né, como nós já fizemos em aulas anteriores. Eu vou até copiar aqui uma tabela já prontinha, que nós temos aqui para não perder muito tempo. Vamos pegar aqui essa tabela que nós usamos nas aulas anteriores e vamos inserir bem aqui, tá bom? Como são 8 campos também, vou limpar aqui o cálculo anterior. E agora eu vou listar, são 8 subredes, então a minha primeira, segunda, terceira, quarta, quinta, sexta, sétima e oitava subrede. E para mostrar para vocês que não muda o contexto, tá bom? Lembra que eu falei que para a gente listar, né, o intervalo entre o primeiro IP e o último, nós sempre utilizamos o valor do bit 1 mais perto do zero? Estão lembrados disso? Muita gente pensa que ao mudar, né, ao mudar de classe, essa lógica se perde, mas não perde. Vamos fazer o seguinte, ó, o valor do bit 1 mais próximo do zero aqui nesse caso é o 32, tá aqui. Então você pega os bits daquele campo, compara aqui com a sua tabela, né, e pega o bit do valor correspondente. Então se é esse bit que está mais encostado no zero, o valor dele é 32, tá bom? Vamos colocar em evidência, assim como nós já estamos fazendo em todas as aulas. Certo? Vou colocar aqui centralizado com a tabela para a gente ficar observando constantemente esse valor. Então, o que é que muda, tá bom, no uso dessa referência em relação ao que nós fizemos com classe C? É o campo aonde esse bit está. Então, esse valor ele vai ser utilizado como referência, tá bom, pessoal? Mas prestem bem atenção.
Tem que ser no campo onde o bit está. E não lá no final, tá bom? No último campo, como nós fizemos com classe C. Classe C era no último campo, porque esse bit estava no último campo. Mas se ele está aqui no terceiro campo, é aqui que nós vamos trabalhar, tá bom? E agora, como é que a gente lista classe B? Olha como é tranquilo. Classe B, eu já falei para vocês nas primeiras aulas, tá bom? Quem não assistiu, recomendo que volte e dê uma olhadinha. Eu falei que classe B, essa parte, os dois primeiros octetos são destinados aos roxos, perfeito? Então, essa parte é obrigatória repetir em todas as sub-redes. 17215, ele vai aparecer em todas as sub-redes, tá bom? Então, eu vou colocar aqui essa parte logo para a gente saber que ela realmente vai ser utilizada, tá bom? E eu vou repetir isso em todas as sub-redes. Então, para a gente ganhar tempo, eu já vou colocando aqui dentro do campo, ó. No lado do broadcast também. Ok. Aqui no lado do broadcast também vou colocar. E agora sim, agora eu vou começar a listar, tá bom, as sub-redes. Então, montei meu esqueminha, coloquei a parte que é obrigatória, peguei minha referência, que é o bit 1 mais perto do zero, descobri que esse bit 1 ele está no terceiro octeto, tá bom? Então, é nesse terceiro octeto que ele vai ser trabalhado. E eu falei também lá em classe C que a sua base de cálculo é a primeira sub-rede. Eu fiz a primeira, as outras você faz até de forma automática, tá bom? Então, a minha primeira sub-rede é a minha maior preocupação. Então, o que é que eu faço nela? Eu pego a parte que é obrigatória e completo o restante dos octetos com zero. Somente na primeira sub-rede, tá bom? Por quê? Porque esse aqui é o primeiro IP de toda a faixa, tá bom? E agora eu vou pegar o meu broadcast e vou agora usar a minha referência, certo? Lá no exercício de classe C, eu ensinei que a gente pega o valor da referência menos 1, somente na primeira sub-rede, tá bom? Isso no broadcast. No broadcast da primeira sub-rede, pego o valor do bit 1 mais perto do zero, diminuo 1 e vou aplicar esse valor no terceiro octeto, que é onde esse bit mais perto do zero está. Então, nunca se esqueçam disso, que vocês assim nunca vão errar, tá bom? Então, se é no terceiro octeto que ele está, eu vou diminuir 1 aqui, ponto, e agora vem a grande questão. E o final? O que é que eu coloco no final? Bom, pessoal, no final é 255, que vai ser o último IP da faixa, para que eu possa continuar a contagem, tá bom? Porque como é que funciona a contagem de hosts no endereço de classe B, tá bom? Funciona da seguinte forma. Contagem de hosts aqui vai acontecer da seguinte forma. É como se fosse um relógio digital. Imaginem um relógio digital. Então, o primeiro IP, você já sabe que é 172.15.00. Isso se não tivesse dividido em sub-rede, tá bom? Aí o primeiro IP seria o 1. Então, você imagina lá segundos, minutos e horas. E leva a mesma lógica para a contagem dos endereços. O próximo IP seria o 2, 3, 4 e assim sucessivamente. Até que uma hora ia chegar no limite. Muita gente pensa que isso aqui é um endereço de broadcast. Não é. Isso aqui seria um endereço de broadcast se essa parte aqui fosse um endereço de classe C. Porém, como é um endereço de classe B, e classe B tem esses dois campos aqui para host, tá bom? Então aqui não é o último IP da faixa ainda. É um IP de host, aqui eu tenho um IP de host, tá bom? O problema é que quando chega no limite, aqui em 255, para continuar contando, eu tenho que incrementar 1 no campo do lado, que é o campo de host, ele permite, né, essa mudança. Classe B eu só tenho que conservar esse trecho aqui. Aí o 0 aqui de novo, isso não é um endereço de rede, é um endereço de host, tá bom? E aí você começa, né, e vai contando de novo, 2, 3, 4, até que vai chegar em 255 de novo. Então notem que 255 é sempre o limite para que eu possa alterar o campo do lado. Então chegou em 255, eu coloco 2 aqui, que também é endereço de host. O próximo vai ser um 0, que também é host. E aí vai começar tudo de novo até 255 e assim sucessivamente. Até o limite de 255 nos dois octetos de host. Aqui sim é o limite.
Porque chegou no limite aqui, eu não posso implementar nada aqui nesse campo, porque aqui é o endereço que representa a rede, eu não posso mexer. Se eu alterar qualquer coisa aqui, vai ser uma rede nova e aí nada mais vai conversar, tá bom? Vai ficar fora da rede principal. Né? Entendemos isso? Agora sabemos por que o limite aqui vai ser 255. Então, desse lado sempre vai ser 0 e desse lado sempre vai ser o limite de 255. E nota que a nossa variação está acontecendo aqui nesse intervalo, tá bom? Nossa variação está acontecendo nesse intervalo, porque é o endereço de classe B. Tá bom? Então, sim, mas aí terminou aqui um 72.15.31.255, e agora o que é que acontece? Lembra que eu falei que você implementa um do próximo lado, na rede seguinte? Então, se terminou em 31 e aqui chegou no limite, o próximo valor que vinha para cá não era o 32? Só que ao invés de vir na primeira subrede, ele vai aparecer na segunda subrede, tá bom? Então vai ficar 32, e aí lembra que para começar a contar de novo nós temos que zerar, não é isso? Então 32, 0. Então vai começar em 32, 0. E aqui agora, desse lado, o que é que a gente vai colocar? Desse lado aqui nós vamos observar agora a regra que nós utilizamos lá em classe C. Essa regra vai permanecer, não muda nada, tá bom, gente? Então é o seguinte, ó. Lembra que a partir, né, da segunda subrede a gente já pega o último broadcast. Então você vai pegar o último valor que foi usado no campo que está sendo trabalhado, que é o terceiro, que é onde o bit 1 está, tá bom? O bit 1 mais perto do 0. Então vou pegar o valor que ficou nesse campo, na última subrede, e vou somar com a minha referência, que é o valor do bit 1 mais próximo do 0. Então agora eu vou somar 31 mais 32, 63. E agora o final, todo mundo já sabe que é o 255. Então desse lado o final sempre vai ser 255. Então perceba como agora já está começando a ficar tudo muito mais claro. Muito mais claro. Então, terminou em 63 e aqui chegou no limite de 255, obviamente que o 63 agora vai ter que passar para 64 e zerar. Só que isso vai acontecer já na próxima subrede. Vai começar já na próxima subrede. Então vai começar com 640. E aqui agora eu tenho a minha referência, tá certo? Sempre no terceiro octeto, tá bom? Porque é o que a questão está nos mostrando. E agora eu vou somar, ó, o nosso último broadcast, que foi o 63, já não é mais o 31, agora é o 63, com o 32. Com isso eu tenho aí 95, tá bom? Ponto 255, que é o final, tá bom? Dessa faixa. Então a terceira subrede ela termina aqui. Bom, é o último. Pronto, então agora, se chegou em 255, eu tenho que implementar um 1 aqui do lado. Então vai passar para 96. Só que isso já vai para o próximo octeto. 96, 0. Bom? E aqui agora eu vou somar o último broadcast com a minha referência, que é o 32. Então 95 com 32 é 127. E aqui eu vou fechar com 255. Tá bom, pessoal? Então olha que não tem mistério nenhum. É uma lógica, tá bom? Se você seguir essa metodologia, nunca vai dar errado, jamais, tá bom? Então terminou em 127, tá bom? Você vai colocar aqui agora 128. Bom, vai colocar aqui o 128. E vai zerar de novo, porque eu preciso recomeçar a contagem. E agora eu vou somar o último broadcast com a minha referência, que é 127 mais 32. 159. Se a minha conta aqui não estiver errada, é 159, tá bom? 255, perdão, 255. Então, 159. Estou marcando com cores, tá bom, pessoal? Para que vocês memorizem o campo, tá bom? Não confundam, né? Para que não jogue nenhum valor para o campo errado, tá bom? Então, terminou em 159, eu vou colocar agora 160 e 0 de novo. Bom, 160 e 0 de novo. E agora eu pego o meu último broadcast e somo com a minha referência, tá bom? Vou somar 159 mais 32, que é a minha referência. Então eu tenho 191. 191. E vou fechar com 255, tá bom? Então aqui agora eu tenho a minha sexta subrede já definida, ok?
Olha que fácil. Terminou em 191, eu vou colocar aqui 192 e vou zerar. E agora eu vou para o próximo. Vou somar 191 com 32. 191 mais 32. Eu tenho agora 223. É o valor que vem para cá para o terceiro campo. E fecho com 255. Bom? Aqui eu tenho agora o intervalo da sétima subrede. E agora a nossa oitava e última subrede terminou em 223. Eu vou implementar um do lado, mas vai para a próxima subrede. 0 de novo. E agora eu poderia somar o 223 com a referência, mas de cabeça a gente já sabe que se é a última subrede, o final dela é 255. 255. Então não tem por que fazer o cálculo, tá bom? Não tem por que somar. Caso você queira, só para confirmar que realmente a lógica bate, aí você coloca lá mais 32, 255. E com isso nós concluímos aí essa problemática todinha, tá bom? Então antes, um endereço que ia do 172, bom, o endereço que antes partia do 172.15.00 e ia até 172.255 numa única rede, usando a máscara padrão, nós agora quebramos essa parte de roxa aqui, ó, em 8 partes menores do que elas. Bom, então aqui é a primeira subrede. Então, se você usar a máscara que foi definido, tá bom? O sistema operacional vai entender que agora a primeira subrede começa aqui e termina aqui, ok? Com aquela quantidade de 8.190 hosts, né? Esse foi o nosso cálculo. 8.190 hosts aqui, bom? E 8.192 endereços IP. E eu acredito que agora, né, depois de todo esse treinamento, já está ficando tudo muito mais simples, tudo muito mais claro. E eu acredito que ao final desse treinamento, calcular a subrede não vai ser mais mistério para ninguém. E todos vão conseguir aí se dar bem sempre que precisar usar essa técnica em algum lugar. Tá bom, pessoal? Aguardo vocês aí na próxima videoaula. Um abraço a todos e até lá.